2 Samuel, capítulo 8, versículos de número 1 e versículos seguintes. O título da mensagem é As vitórias de Davi sobre várias nações. Versículo 1. E sucedeu, depois disso, que Davi feriu os filisteus e os sujeitou, e Davi tomou a Betele e Amá das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas e os mediu com um cordel, fazendo-os deitar por terra, e os mediu com 2 cordéis para os matar, e com um cordel inteiro para os deixar em vida. Ficaram assim os moabitas por servos de Davi, trazendo presentes. Versículos seguintes. 3. Feriu também Davi Hadadezé, filho de Reob, rei de Zobá, indo ele a virar a sua mão para o rio Eufrates. Versículo 4. E tomou Davi 1.600 cavaleiros e 20.000 homens de pé, e Davi já retou todos os cavalos dos carros e reservou deles 100 carros. Versículo 5. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadadezé, rei de Zobá. Porém Davi feriu dos sírios 22.000 homens. Versículo 6. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardou a Davi por onde quer que ia. Versículo 7. E Davi tomou os escudos de ouro que havia com os servos de Hadadezé e os trouxe a Jerusalém. Versículo 8. Tomou mais o rei Davi uma quantidade muito grande de bronze de Betá e de Berotai, cidades de Hadadezé. Ouvindo então Toi, rei de Ramate, que Davi ferira a todo o exército de Hadadezé, mandou Toi, seu filho Jorão, ao rei Davi, para lhe perguntar como estava e para lhe dar os parabéns, por haver pelejado contra Hadadezé e por a haver ferido, porque Hadadezé de contínuo fazia guerra a Toi, e na sua mão trazia vasos de pratas, e vasos de ouro, e vasos de bronze. Versículo 11. Aos quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que já havia consagrado de todas as nações que ele se sujeitara. E, versículo 12, da Síria e de Moabe e dos filhos de Amon e dos filhos de Amaleque e dos despojos de Hadadezé, filho de Reob, rei de Zobá. Também Davi ganhou nome, voltando ele de ferir os sírios do vale do Sal, a saber, a 18.000. Versículo 13. A palavra do Senhor mostra, irmãos, que Davi, além dele ser rei, Davi era um homem que guerreiro, pronto para o quê? Para batalhas. A Bíblia fala que Deus nos constituiu sobre a nossa casa, sobre as pessoas que estão debaixo da nossa autoridade espiritual, nos constituiu como reis e sacerdotes. Só que além de nós sermos reis nas batalhas, nós precisamos ser pessoas que são guerreiros, prontos para as batalhas e para as guerras travadas. Você está vendo aqui na Bíblia quantos povos ali se levantaram contra o povo de Israel? E em todas as batalhas que nós lemos e descrevemos aqui, Davi, ele obteve o quê? Vitórias. Mas por que Davi obtinha vitórias nas suas batalhas?
batalhas. Primeiro, porque Davi não tinha medo de pelejar, ele não tinha medo de ir para a guerra e batalhar. Segundo, que todas as batalhas e guerras travadas que Davi ele ia orando a Deus o que? Antes, buscando uma direção de como fazer e de como lidar naquela situação. Aqui vem um grande ensinamento para nós. Em todas as batalhas da vida, você precisa ser guerreiro, guerreira, de linha o quê? De frente. Não se deixar o quê? Intimidar. Ah, pastor, o inimigo ali da minha alma, que é o diabo, os seus demônios, o principal da potestade, a loja espiritual da maldade, se levantou num ataque contra a minha vida. Veio sobre a minha vida uma batalha espiritual. Ah, eu estou travando batalhas na saúde, talvez diz você. Talvez você diz, eu estou travando batalhas dentro de casa, em meu ambiente familiar, no trabalho. Talvez você fale, não, na sociedade onde eu vivo eu tenho travado batalhas. Então, você não pode se deixar o quê? Intimidar pelas batalhas. Você precisa ser uma pessoa guerreira que usa a sua fé e que busca um direcionamento em quem? Em Deus. Esse é o segredo das vitórias de Davi, das batalhas obtidas com grandes vitórias de Davi. Primeiro, ele não tinha medo de ir para a batalha, de enfrentar o inimigo. Você não pode ter medo de enfrentar o inimigo. Lembrando que a nossa guerra, a nossa batalha hoje é contra os principais, as hostes espirituais da maldade. Contra esses espíritos imundos, nós temos que batalhar exercendo a fé em o nome de Jesus. E essas batalhas que nós travamos no mundo espiritual, elas depois se tornam reais na nossa vida, né? No mundo natural. Só que primeiro elas são o que? Travadas no mundo espiritual. Se você obter vitórias nas batalhas no mundo espiritual, automaticamente você obterá vitórias na sua vida, no seu cotidiano, no seu dia a dia. E aqueles espíritos imundos que talvez usam pessoas, atormentam pessoas nos atos, atitudes e comportamentos, vão cair por terra, e na verdade você conseguirá ganhar aquelas pessoas para Jesus, né? Ganhar aquelas pessoas para se tornarem servas de quem? De Deus. Você percebeu que nas batalhas do Antigo Testamento, todas as vezes que o rei ele obtinha vitória, aquele povo se tornava um servo dele? Repara para você ver. O rei obtinha vitória, ele obtinha sucesso, e ali quem havia perdido a batalha se tornava o quê? Servo. Tanto que a Bíblia mostra que aquelas pessoas vinham trazendo presentes a quem? A Davi, trazendo ouro, prata, bronze, riquezas, se tornavam como servos mesmo de Davi, para servir ao povo de Israel. Ali mostrando que naquela batalha, naquela guerra, Davi havia obtido o quê? Vitórias. Havia obtido ali o quê? Grandes vitórias. E aquele povo se tornava um servo. Irmãos, é isso. Nós não podemos ser servos, né? Ali servos do mal, servos das práticas erradas. Nós não podemos. Nós precisamos vencer todas as batalhas espirituais que trabalhamos. Você não pode ser escravo do mau pensamento de morte. Você não pode ser escravo do espírito da doença, do espírito da enfermidade. Você tem que obter vitórias nessas batalhas. Amém, povo de Deus? Você não pode ser escravo, irmãos, da dificuldade, da adversidade. Não. Você não pode deixar as coisas dessa vida que te escravizar, te atormentar, te perturbar, tirar sua paz, sua alegria. Não. Você tem que ser um guerreiro, uma guerreira pronta o quê? Pronta para a batalha, para orar, para repreender o mal, para expulsar o mal da sua quê? Da sua vida. Para batalhar realmente no mundo espiritual, para obter a cura, obter o milagre, obter a bênção, obter a vitória. Amém, povo de Deus? Obter ali a bênção que Deus tem preparado para a sua vida. E de todas as batalhas da vida, você ainda tem o direito de tirar o que? As recompensas.
E você depois ali contar o que? O testemunho. E você ali receber o que? Receber bênçãos, receber a cura, receber o milagre, receber a liberdade, a libertação, receber o refrigério, receber a prosperidade, receber o crescimento, receber a provisão. Em todas as batalhas você vê ali, até esse período ali, contra as nações, Davi ainda trazia os despojos consigo de presente, ouro, prata, riquezas, tudo ali. E ainda colocava os inimigos por servo dele, Ou seja, ao obter a vitória nas batalhas, irmãos, o diabo vai estar debaixo dos seus pés. Você vai ordenar, você vai dar a ordem, usando o nome de Jesus, e o mal vai ter que partir e retirar da sua vida. Problema, a adversidade, a doença. Qual o problema? Talvez tentar aumentar os seus pensamentos, seus atos, suas atitudes, vão ter que partir e retirar. Então, continuando aí, e diz ainda as Escrituras, vamos continuar aí, diz assim, 2 Samuel capítulo 8, versículo 13: também Davi ganhou um nome, voltando ele de ferir os sírios no vale do Sal, a saber, a 18 mil. Olha para você ver. Então ele ganhou um nome, ou seja, naquela batalha, por ele obter vitória, ele ficou reconhecido. Quando você trava uma batalha no mundo espiritual e você vence, você fica conhecido. Irmãos. Imagina o teu inimigo te conhecer, o diabo fala assim: não, na vida dessa pessoa não posso mexer, porque se eu batalhar contra ela, eu vou sair como um derrotado. Na vida dessa pessoa não posso nem investir, contra essa pessoa não posso nem agir, porque se eu agir contra ela, eu vou sair como um derrotado. O teu inimigo pensando nisso, teu nome ficar reconhecido ali, não, esse aí venceu a batalha, esse aí me repreendeu, esse aí me combateu. Na vida dessa pessoa não posso tocar, não posso agir, não posso ferir, não posso matar, não posso roubar, não posso destruir. Olha para você ver. Quando a pessoa é conhecida no mundo espiritual, irmãos, nós precisamos ser conhecidos no mundo espiritual. Mas sim como aquela pessoa que ora, aquela pessoa que obtém o que? Vitórias, aquela pessoa que nas suas guerras e batalhas travadas é guerreiro, linha de frente, aquela pessoa que usa o poder da oração. Você tem que ser conhecido no mundo espiritual como uma pessoa que ora e obtém o que? Resultados. Uma pessoa que ora e o milagre que acontece. Uma pessoa que ora e a vitória que? A vitória chega. A pessoa que ora e a libertação se torna o que? Real. Você quer coisa melhor do que ser reconhecido no mundo espiritual? E ser reconhecido ali como alguém de autoridade no mundo espiritual, como alguém que vence batalhas, que trava batalhas e obtém o que? Vitórias. Como a pessoa que guerreia com a fé e sai como vitorioso. Ser reconhecido no mundo espiritual como alguém que é obediente à palavra, às Escrituras. Como alguém que não tem medo da guerra, não tem medo de enfrentar os inimigos, ou como alguém que usa as armas certas, oração, palavra de Deus, prática da palavra, como alguém que vence batalhas. Está vendo aqui, o nome de Davi sendo reconhecido? Como alguém que já tinha vencido quantas pessoas? 18 mil. Só em uma batalha, Davi já tinha obtido vitória sobre 18 mil pessoas. Imagina você ficar conhecido no mundo espiritual como aquele que já venceu 18 mil batalhas, já venceu 18 mil guerras travadas, que colocou o diabo para morrer.
e repreendeu o espírito da enfermidade e saiu. Como aquele que usou a autoridade no nome de Jesus e o milagre que aconteceu. Como aquele que orou e foi respondido. Como aquele que venceu 18 mil inimigos. Imagina, meus irmãos. Imagina, meu irmão. Você ficar conhecido como alguém que venceu 18 mil inimigos, que obteve vitória, domínio sobre eles, ainda pôs ele para ser seu servo. Imagina. Colocou aquela nação, aquele povoado, aquelas pessoas para serem servos. Quem ainda ficou vivo ainda teve que ser o quê? Teve que trabalhar para dar. Irmãos, que haja um despertar na nossa vida. Talvez a pessoa, ela olha, analisa a vida dela. Como você tem sido conhecido no mundo espiritual? Como alguém que produz, como alguém que ora e é respondido, como alguém que usa o nome de Jesus e obtém resultados, como alguém que ora a cura, o milagre que acontece, como alguém que ora e move-se ali o poder de Deus, como alguém que entende que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quando nós nos unimos para orar com fé, usando a autoridade no nome de Jesus, quando nós nos reunimos ali com o poder da oração, nós somos a igreja de Cristo. Amém, povo de Deus. Quando nós nos colocamos ali para praticar, nos reunimos para viver o que as Escrituras diz, para nos unir na fé, nós somos a igreja de quem? De Cristo, pronta para batalhar, pronta para guerrear contra os inimigos das nossas almas, principados, potestades, postos espirituais da maldade, tudo aquilo que está contrário à palavra de Deus. Só 18 mil. Só 18 mil reis. Um rei pronto de batalha e muito guerreiro. E obteve só no vale do Vale do Sal. Lembrando, quando a gente fala de vale, a gente fala de lugar difícil. Lugar de conflito. A gente fala de vale, muitas vezes, lugar de dificuldades. Mas, ali, Davi, como guerreiro, ele vencia o quê? Grandes batalhas. Batalhas que eram travadas, mas eram o quê? Vencidas. E continuando aí, versículo 14: E pôs guarnições em Edom, em todo Edom por guarnições, e todos os edomitas ficaram por servos de Davi. E o Senhor ajudava Davi por onde quer que ele ia. Olha para você ver. Então, além dele obter vitória, os povos ficavam por servos o quê? Ele não vai trabalhar para Davi. Ou seja, Davi continuava reinando. Aí ele ia reinando sobre essa nação, ia reinando sobre a outra, ia reinando assim sobre esse povo, sobre essa pessoa. Em cada batalha, Davi ia se tornando mais rei a cada dia. Em cada batalha que você trabalha e vencer, mais você vai reinar sobre as áreas da sua vida. Quanto mais vitórias você obtiver, mais rei você se torna na sua vida. Quanto mais vitórias você obtiver, mais rei você se torna em áreas e em setores da sua vida. Quando você deixa de ser escravizado pelo problema, quando você deixa ali de ser enganado pelo pecado, ser enganado pelo mal, você se torna uma pessoa obediente, praticante da palavra, que tem reações de fé de acordo com a palavra e com as Escrituras, tem força e poder na oração. Mais rei em áreas da sua vida, você o que? Se torna. E aqui mostra, diz assim, olha para você ver, diz assim: ficaram por servos de Davi, e o Senhor ajudava Davi por onde quer que ele ia. Então Deus era com Davi aonde ele ia. Irmão, quando você é um obediente à palavra de Deus,
Deus vai contigo aonde você vai. Deus caminha contigo. Deus vai te guardando, Deus vai te livrando. Deus vai intervendo em seu favor. Quanto mais próximo da palavra de Deus, quanto mais praticante da verdade, quanto mais obediente à palavra de Deus, mais a companhia de Deus vai estar ao seu lado. Mais Deus vai estar presente nas áreas e setores da sua vida. Mais Deus vai ser companheiro nos lugares aonde você vai. Quanto mais se tornar uma pessoa que vence batalhas, que consegue vencer o inimigo, que vence o pecado, que vence o medo, que vence a mentira, que vence as práticas erradas para obedecer a Deus, que vence as batalhas espirituais, as batalhas da mente, as batalhas emocionais, as batalhas na saúde, as batalhas diárias, as batalhas da vida. Quanto mais vitorioso e vitoriosa nas batalhas, trabalhas, mais rei você se torna na sua vida, mais rei você se torna diante de uma situação, e mais ali a companhia de Deus ela vai contigo nas suas decisões e escolhas. Mais perto de Deus, Deus vai estar contigo. Aqui ainda diz, continuando aí, olha a palavra de Deus, diz assim: e o que ocorreu? Reinou, pois, Davi sobre todo Israel. E Davi julgava e fazia justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, era sobre o exército. E Josafá, filho de Aiude, era cronista. E Zadok, filho de Aiube, e Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Seraías, escrivão. Também Benaia, filho de Joadã, estava com os quereteus e pereteus. Porém, os filhos de Davi eram príncipes. Olha para você ver. Além de Davi ser rei, ser guerreiro, tinham pessoas que acompanhavam ele para marcar toda a história, contar todas as histórias e vitórias obtidas por ele, para escrever sobre a história dele, para declarar os sucessos obtidos sobre a vida dele. E enquanto isso, ele reinava e os seus filhos eram quem? Príncipes. Então a casa dele estava dominando e reinando sobre Jerusalém. A casa dele estava reinando e dominando sobre ali o Israel, sobre todo o povo de Israel. E ele fazia justiça, ali ele julgava. Mas julgava com o quê? Com a palavra de quem? De Deus. Então a autoridade estava sobre a casa de quem? De Davi. Meu irmão, minha irmã, quando você respeitar a palavra, quando você se decidir a praticar o que Jesus diz, todo o poder e a autoridade estará sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua descendência. Você vai batalhar, você vai repreender o mal, você vai usar o nome de Jesus e o diabo vai partir e retirar, vai levar a doença, vai levar a enfermidade. Da onde ele colocou, ele vai tirar, vai sair o quê? Correndo. Vai ter que levar lá para as profundezas. Ou seja, ele vai partir e retirar, vai sair da sua vida. O mal vai sair, o espírito da doença vai sair, o espírito da perturbação vai sair, o espírito de angústia, de tormento e sofrimento vai sair. Você vai obter vitórias, e não somente vitórias, grande libertação em todas as áreas e setores da sua vida. Amém, povo de Deus. Vamos aplaudir Jesus pela palavra. Essa é a nossa primeira palavra do Espírito.